Pergunta simples, você, professor de teatro da Unicamp, teatro se ensina? Não. Como é que se... Teatro se aprende. Como é que se aprende? Não é possível... Não, teatro se ensina. No sentido assim, a leitura, por exemplo, do teatro você pode ensinar. Você pode ensinar a história da dramaturgia, você pode ensinar cenografia, etc, etc. Mas, ainda assim, na verdade, é impossível você ensinar alguém a criar. O que você pode dar é os meios, você pode colocar o sujeito numa situação que exige uma resposta criativa, não é? Mas muitos preferem sair de cena do que dar essa resposta criativa. E muitos não conseguem dar essa resposta criativa e às vezes eles precisam voltar a Berlinda 3, 4, 5, 10, 15 vezes para começar a perceber aonde, na sua própria alma, vamos dizer assim, você é capaz de ligar algumas chaves que te permitam pensar, raciocinar poeticamente, ou seja, através das imagens e não através de um discurso lógico formal, um raciocínio. Então, teatro não se ensina, teatro se aprende. Aliás, eu acho que qualquer coisa na vida, você já tentou ensinar um problema de matemática para um aluno que não quer aprender, mas não adianta, você perde 5 horas e não ensina. Então, muitas vezes, mesmo inconscientemente, você não quer aprender aquilo, porque aquilo vai te colocar numa posição também de risco, de fragilidade. A cena é um lugar de exposição, é terrível, a cena é um lugar terrível, porque mesmo quando você está escondendo, eu vejo que você está escondendo. Então, é um lugar de revelação. Então, Tomás de Aquino já dizia isso, né? Que não é o mestre que ensina, é o aluno, é o discípulo que aprende. Eu acho que isso vale para todas as formas de conhecimento, mas para as artes mais ainda. O senhor leciona numa das escolas, uma universidade mais conceituadas do Brasil. Como é que é o seu aluno da arte teatral? Como é que o senhor vê os alunos que chegam na sala de aula? Chegam com vontade de aprender? Eles têm vocação? Como é que é esse tipo de aluno que chega? Sim, são alunos geralmente que têm vocação, porque o vestibular na Unicamp, ele tem 2 fases. Tem uma segunda fase que é específica, onde você apresenta uma cena Um teste de curta, aptidão, um né? teste de aptidão, e você também faz aulas de 2 horas com professores do próprio curso. E nessas aulas é que a gente consegue ter uma avaliação melhor do aluno até, porque você tem um contato mais direto do que nesses testes de aptidão. Nós temos cerca de 100, 110 alunos que chegam nessa segunda fase, né? E entram 25. Então, é um vestibular razoavelmente concorrido e, portanto, você tem geralmente alunos talentosos, sim, e muito esforçados. E também a Unicamp tem uma particularidade, como é no interior do estado, muita gente vai morar lá, muitos alunos vão morar lá para fazer a faculdade. Então, há um foco muito grande dentro da escola. Então, os alunos costumam trabalhar manhã, tarde e noite, de segunda a sexta. Isto, por si só, independente da presença nossa, dos professores, já é muito eficaz. Eles trabalham muito e são muito dedicados. Agora, eles chegam, e isso não é um problema dos nossos alunos, é um problema da cultura brasileira, eles chegam praticamente sem referência nenhuma, cultural. Então, o primeiro ano é quase um ano de aculturação. Ele precisa começar a ler os grandes mestres da literatura universal, não só do teatro, né? Eles chegam sem conhecer, sem ter lido os clássicos, né? Sem ter visto os grandes filmes, que hoje em dia já é uma lista aí de pelo menos 500 filmes, que são assim, de extrema importância para a história da dramaturgia contemporânea, inclusive que influenciaram radicalmente o teatro também. Então, o nível cultural desses alunos é baixo. E a gente sabe que são alunos quase de uma elite cultural, não só econômica, mas cultural, porque é uma universidade importante, uma das mais importantes do país, em teatro é uma das 3 ou 4 mais importantes, e, portanto, eles já chegam lá, já é uma elite cultural que chega ali. Imagine o grau de conhecimento cultural e artístico mesmo da população brasileira em geral. É muito baixo. Então, há esse problema.
mas que não é um problema deles propriamente, mas da nossa cultura, é um problema social, né, mais amplo.